Obrigado pela descrição detalhada. Quinzenal está marcando 15 minutos para as 2 da tarde. Nós vamos conversar com Heráclio Alves, meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que gentilmente nos atende aqui no Bora Brasil. Como é que vai, Heráclio? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Situações tá extremas, hein, Heráclio? Pois é, Ronald. O norte com a seca, o sul com esses eventos extremos, né, de chuva, né, uma condição bem típica, né, de anos de El Niño, Ronald. E o que a gente tem que falar, porque, enfim, aquilo que a gente está vivendo, e a gente pode pegar ao longo da história e lembrar de secas históricas há muito tempo na região norte, ou de chuva intensa também em volumes gigantescos na região sul e no sudeste e tal, mas a gente precisa pensar daqui para frente. O que a gente tem de perspectiva para as duas regiões, tanto do ponto de vista da seca e essa fumaça que transtorna a vida de quem mora lá na capital do Amazonas, e também no nosso lado sul com chuvas extremas que estão provocando uma série de coisas, até eventos sendo cancelados, Oktoberfest em Blumenau, aqui em São Paulo, um grande festival de música eletrônica também cancelado por causa da chuva. O que você tem para nos dizer sobre perspectiva nessas duas regiões? Olha, Ronald, para a região sul, esses dias agora tivemos uma passagem de uma frente fria, né, que entre terça e quarta-feira, e agora entre ontem e hoje, esse sistema já está sobre o oceano, né, a leste da região sudeste. E aí sim, aí vem uma massa de ar mais frio e seco, né, sobre a região, ou seja, com temperatura mais baixa e com tempo mais firme, ou seja, com pouca chuva, né, pouca nebulosidade e pouca chuva na região sul do país. Porém, na segunda-feira, entre 16 e 17, já volta novamente a chuva no Rio Grande do Sul, devido à nova formação de uma nova frente fria, né, entre segunda e terça-feira. Deve ter chuva aí, principalmente essa metade norte do estado, norte e oeste do estado, que deve receber aí volumes elevados de chuva novamente. E entre terça e quarta-feira, essas instabilidades elas já avançam também para o estado de Santa Catarina, ou seja, fica bem mais restrito ao extremo norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, ou seja, entre segunda e quarta-feira, a região sul do país já volta novamente a um estado de atenção por conta dessas chuvas mais expressivas. Na região norte, sem muitas mudanças em relação à secura, ou seja, vai continuar mais seco. Ou seja, é um período agora, devido a que é conhecido como o verão amazônico, ou seja, já chove pouco nessa época do ano. A chuva só retorna entre novembro e dezembro, quando elas já começam a retornar, ficar a umidade mais elevada e volta as chuvas. Cobrindo assim grandes áreas. A chuva está ocorrendo assim, pontualmente em áreas ali do extremo oeste do Amazonas, áreas do Acre, mas nada que seja suficiente para minimizar os danos causados pela longa estiagem que já vem ocorrendo na região. Somado a isso, né, tem a questão da fumaça, né, que é devido que já é um reflexo também, ou seja, baixa umidade, a temperatura elevada, a temperatura chega na casa dos 39, 40, 41 graus em algumas localidades, e aí vem a umidade mais baixa, ali em áreas do Amazonas, áreas do Pará, com umidade fica na casa dos 30% a 35%, e aí sim, aí vem a fumaça, ocasionada aí também pelas queimadas, né? Então é uma condição, uma sensação bastante desconfortável nessa região, ou seja, tem pouca chuva, né, para limpar essa atmosfera que está suja, né, com bastante aerosóis aí devido à fumaça causado pelas queimadas, e o tempo quente, né? Então uma pouca chuva já é uma situação bastante delicada. Então esse deve ser um panorama que deve persistir ainda nas próximas semanas, e na região sul vai ser mais frequente essa condição de chove, tem alguns dias de algumas aberturas, mas volta novamente a chover com chuva mais intensa. Então é uma característica típica de anos de El Niño, Ronald, por conta assim, uma das características dele é que é o seca no norte e nordeste e chuva excessiva, né, em áreas da região sul do país. Ô Heráclio, a gente está falando sobre o momento e o que as próximas semanas podem trazer. Que você está esperando para a época das chuvas mais fortes? Vamos falar da virada de 2023 para 2024. Eu sei que o tempo é uma coisa que é mutável, mas eu sei que vocês trabalham muito com planejamento com base nas informações que vocês têm. E qual que é a perspectiva para o início do próximo ano, ainda sob a influência de forte calor aqui no Brasil e com esse passivo que a gente tem de muita água tendo caído até quase o fim do ano de 2023 e falta d'água lá na região norte? A perspectiva para 2024 é qual?
Olha, falando em termos de estações do ano, ou seja, acabamos de entrar na primavera, o El Niño em plena atividade e ainda não chegou ao pico dele, que normalmente é no mês de dezembro, final da primavera e início do verão. Então, e o El Niño não é que ele acaba logo em seguida, ou seja, a persistência dele, o que está esse indicativo dele, que ele persista pelo menos até o outono, ou seja, cruzar aí todo o verão, né, até março, e depois ainda entrar no outono, ou seja, todo esse período mais úmido, esse período mais chuvoso dessa parte centro-sul do país, provavelmente deve atuar. Isso quer dizer o seguinte, que de uma forma geral, essas chuvas mais intensas, né, esses eventos mais intensos de chuvas na região sul, elas deverão persistir. E a seca, né, e essa persistência na seca, a irregularidade das chuvas em áreas do norte e do nordeste, principalmente no norte, né, que quando começa a chuva já começa mais frequente a partir do mês de novembro, dezembro. Na região nordeste, as chuvas o período mais úmido, ou seja, o período mais chuvoso, normalmente inicia-se em fevereiro, março. Então, o predomínio de que para esse início do final de 2023, início de 2024, seja poucas mudanças em relação a esse panorama que temos hoje. Na região centro-oeste, na região sudeste, o que está se retratando, o que está se ouvindo, o que está se indicando é uma irregularidade das chuvas, né? Ou seja, aquela persistência, aquela continuidade de chuvas que normalmente ocorre no final de outubro, início de novembro, vai ter aquela frequência de dias, uma frequência maior de dias com chuvas, elas talvez não ocorram com tanta frequência assim, vai ter aqueles veranicos com mais frequência, ou seja, são aquele período de estiagem que ocorre dentro do período chuvoso, ou seja, vem aquelas persistências, aqueles dias consecutivos com chuva e de repente dá aquela parada aí de no mínimo 7 dias sem chuva, ou seja, isso para alguns segmentos ele é bastante prejudicial, principalmente para a agricultura e outros planejamentos, ou seja, além das temperaturas, que normalmente vai ser um período com temperaturas mais altas, é a previsão, a tendência para esse primavera e o verão, né, com a tendência de temperaturas mais elevadas, ou seja, temperatura alta, com uma redução das chuvas ou irregularidade das chuvas ao longo desse período. Então, de uma forma geral, o que se está se apontando para esse período agora da primavera, verão, bastante irregularidade das chuvas na faixa central, ou seja, entre o centro-oeste e o sudeste, redução das chuvas, ainda a continuidade das chuvas mais escassas na região norte e na região nordeste, e as chuvas mais volumosas deverão predominar na região sul, principalmente ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Ronald. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Heráclio Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Heráclio, muitíssimo obrigado pelas suas informações absolutamente claras sobre o nosso clima. A gente agradece e volta a se falar aqui na Rádio Bandeirantes, tá bom? Um abraço. Um abraço, Ronald, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu.